Existe uma pergunta que a maioria das pessoas nunca se faz. Uma pergunta simples, quase desconfortável, que vai direto ao centro de algo que você provavelmente já viveu sem perceber. E essa pergunta é: por que você realmente assiste o BBB? Não a resposta automática, aquela que você dá quando alguém pergunta e você ri e diz: "Ah, é só entretenimento." Não essa. Estou falando da resposta honesta. A que fica quieta dentro de você quando o programa começa, quando a música toca, quando o ao vivo está aberto às 2 da madrugada e você está ali, acordado, assistindo. Porque se fosse só entretenimento, você assistiria com a mesma leveza com que assiste a um documentário sobre polvos. Mas não é assim. Quando o BBB passa, algo dentro de você reage. Você se irrita com alguém. Você torce com uma intensidade que vai além do racional. Você sente indignação quando uma pessoa que você não conhece, que nunca vai te ver, diz algo numa casa de vidro que você acompanha pela televisão ou pelo celular. Isso não é passivo. Isso é ativação. E o que ativa você, revela você. Vamos começar por aqui, então, não pelo programa, por você. Segundo a perspectiva que Bashar traz sobre como a realidade funciona, nada do que você percebe no mundo externo é neutro. Absolutamente nada. Cada coisa que captura sua atenção, que te prende, que te incomoda ou que te diverte de forma compulsiva, está fazendo isso porque existe uma frequência dentro de você que ressoa com aquela experiência. Não é acidente, não é coincidência. Frequência é o termo que Bashar usa para descrever o estado vibratório de uma consciência. E o que você consome, o que você observa com emoção, diz exatamente em qual frequência você está operando naquele momento. O BBB é um campo de frequências. Um ambiente extremamente concentrado de emoções primárias: competição, rejeição, traição, pertencimento, exposição, julgamento, amor e ódio. Tudo isso em doses altíssimas, comprimido em episódios diários, transmitido para dezenas de milhões de pessoas ao mesmo tempo. Quando você entra nesse campo como espectador, você não observa de fora, você entra. Você começa a vibrar junto, e essa vibração conjunta tem consequências que vão muito além do que acontece na frente da televisão. Pensa comigo, existe uma cena que acontece todo ano no BBB, em variações diferentes, mas sempre com a mesma essência. Alguém é rejeitado. Pode ser um paredão, uma votação de grupo, um momento em que fica claro que a pessoa não pertence ao grupo principal. E quando isso acontece, o público reage de formas muito específicas e muito reveladoras. Alguns sentem uma satisfação intensa. Outros sentem uma dor quase pessoal. E tem os que sentem as duas coisas ao mesmo tempo, o que é ainda mais interessante. Por que dor pessoal? Com a rejeição de um desconhecido, porque rejeição é uma das frequências mais profundas que um ser humano carrega. A maioria das pessoas já foi rejeitada de alguma forma, em algum momento formativo da vida. Pelo grupo na escola, por um pai ausente, por um amor que não correspondeu, por uma oportunidade que foi para outra pessoa. E quando você assiste aquele momento de rejeição na tela, alguma coisa dentro de você não vê um participante sendo eliminado. Você vê a si mesmo sendo eliminado naquele momento que você ainda não processou completamente. O que você sente não é empatia abstrata, é memória emocional ativada. E do outro lado, por que a satisfação? Porque existe uma parte da psique humana, aquilo que Carl Jung chamou de sombra, que acumula tudo o que você reprimiu, o que você não se permitiu sentir ou expressar. A raiva que você engoliu, a inveja que você negou, o desejo de ocupar um espaço que parece inacessível, a vontade de ser visto, aplaudido, reconhecido. Quando você vê alguém sendo exposto ou eliminado, essa sombra coletiva encontra uma válvula de escape socialmente aceita. Você pode sentir o que normalmente não se permite sentir,
e ainda assim chamar isso de entretenimento. Mas Bashar não traz isso como julgamento, ele traz como informação. Porque a sombra não é um defeito, é uma parte de você que pede integração. E o problema não é que você sente isso. O problema é quando você não percebe que está sentindo, quando você consome aquela frequência de forma automática e inconsciente, e ela vai moldando os padrões da sua realidade sem que você perceba. Vamos falar de arquétipos por um momento. Dentro da casa do BBB, em qualquer edição, sempre aparecem os mesmos personagens em formas diferentes. O líder carismático que se acredita superior. O invisível que luta por reconhecimento. O manipulador que sorri enquanto planeja. O corajoso que vai de frente mesmo quando o ambiente pressiona. O ingênuo que confia além do que deveria. A vítima que usa sua fragilidade como estratégia. Esses não são apenas tipos de personalidade. São arquétipos universais, padrões de comportamento e energia que existem dentro de cada ser humano em diferentes proporções, e você escolhe com qual desses arquétipos se identificar. Essa escolha não é totalmente consciente, mas ela é extremamente informativa. Se você tem uma afeição inexplicável por alguém que o programa apresenta como o outsider, o que está de fora do grupo principal, pode ser porque alguma parte de você também se sente de fora, excluído, não totalmente pertencente a algum lugar importante na sua vida. Se você vibra intensamente com o personagem que confronta, que não tem medo de dizer o que pensa, independentemente das consequências, talvez exista dentro de você uma voz que você ainda não se deu permissão de usar completamente. Se você sente raiva de quem age com arrogância na tela, repare se não existe uma parte de você que secretamente admira a audácia que aquela pessoa tem, aquela que você mesmo não se permite ter. Isso é o espelho. O BBB como espelho não é metáfora poética, é um mecanismo psicológico e energético real. O que você vê lá dentro não está separado do que você carrega aqui dentro, e a intensidade da sua reação é proporcional à profundidade do que está sendo tocado. Mas existe um aspecto ainda mais concreto disso tudo que pouquíssimas pessoas param para analisar. É o que acontece com a sua energia ao longo de uma semana de consumo intenso de programa. Pensa bem. Você acompanha as brigas, as alianças, os paredões. Você fica sabendo de tudo nas redes sociais antes mesmo de assistir. Você lê as opiniões de outras pessoas, forma as suas, defende com paixão. Você gasta tempo, atenção, memória de trabalho, capacidade emocional. E ao final de tudo, o que você tem a mais? O que foi criado, construído, avançado na sua vida por conta desse investimento? Energia não some. Ela vai para algum lugar. Toda a energia que você colocou no BBB foi retirada de algum outro lugar. Do projeto que você quer começar, do relacionamento que precisa de atenção, do descanso que seu sistema nervoso pede, da criatividade que está esperando um espaço para emergir. Isso não é julgamento moral sobre assistir televisão. É uma questão de fluxo energético. E fluxo energético é um dos princípios mais fundamentais na perspectiva de Bashar sobre como cocriar a realidade. A ideia central é essa. Sua realidade é um reflexo direto do estado de ser que você mantém de forma consistente, não das suas intenções declaradas, não do que você diz que quer, mas do estado que você realmente habita a maior parte do tempo. E se você passa horas diárias habitando um estado de conflito assistido, de drama coletivo, de julgamento e contra-julgamento, esse estado começa a ser o seu estado de base. E estados de base constroem realidades. Existe um fenômeno que os neurocientistas chamam de priming, que é a tendência do cérebro de operar de acordo com os padrões aos quais foi exposto recentemente. Quando você passa a noite assistindo dinâmicas de traição e competição,
Seu cérebro acorda no dia seguinte com esses padrões mais ativos. Você vai interpretar as situações da sua vida através de uma lente levemente mais desconfiante, mais competitiva, mais voltada para o jogo do que para a colaboração. Isso não é consciência, é programação. E programação repetida torna-se automatismo. O vício em drama que Bashar menciona não é figura de linguagem. É literalmente um ciclo neurológico. O cortisol e a adrenalina liberados durante estados de tensão e suspense criam uma sensação de intensidade que o cérebro começa a associar ao sentimento de estar vivo, de estar presente, de estar envolvido com algo. E quando esse estímulo é retirado, a vida comum parece monótona, parece sem graça, parece lenta. Então você busca mais estímulo. E o programa entrega esse estímulo de forma regular, confiável, na mesma hora todo dia. É um ciclo de dependência que funciona de forma idêntica a qualquer outra forma de dependência comportamental. E aqui chegamos em algo que exige uma honestidade particular: a ilusão do julgamento. Uma das atividades favoritas do público do BBB é julgar. Quem agiu errado, quem merecia ser eliminado, quem é hipócrita, quem é genuíno. E existe uma satisfação muito real nesse exercício, porque julgar coloca você em uma posição de autoridade. Você não está dentro da casa, sujeito à pressão, ao isolamento, às câmeras. Você está do lado de fora, com toda a informação, podendo avaliar com a distância confortável de quem observa, mas não participa. Mas, na perspectiva de Bashar, julgamento é uma frequência de separação. Quando você julga com intensidade emocional, você não está apenas avaliando o comportamento de outra pessoa. Você está reforçando em si mesmo o padrão que você está criticando. Porque aquilo que você percebe com intensidade no outro, aquilo que você vê com clareza suficiente para condenar, existe em você em alguma forma. Talvez reprimido. Talvez manifestado de forma diferente, mas existe. A percepção não é neutra, ela é seletiva. E a intensidade da sua reação a um comportamento diz muito mais sobre o que está vivo dentro de você do que sobre a moral do comportamento em questão. Isso não significa que comportamentos prejudiciais não existam ou não devam ser reconhecidos. Significa que quando você se pega julgando com uma intensidade desproporcional, com uma energia que vai além da simples avaliação racional, vale perguntar: o que em mim está sendo ativado aqui? O que dentro de mim se parece com isso que estou condenando, mesmo que em forma diferente? Essa pergunta, feita com honestidade, é uma das ferramentas mais poderosas de autoconhecimento que existem. E ela não requer que você assista menos o BBB. Ela requer que você assista com olhos diferentes. Vamos falar do prazer coletivo em ver o outro cair. Porque isso precisa ser dito com clareza. Existe uma energia muito específica que surge quando alguém é cancelado, exposto, humilhado publicamente. Uma energia que as redes sociais amplificam de forma exponencial e que o BBB entrega com eficiência cirúrgica. Quando um participante comete um erro grave, quando é revelada uma contradição ou uma hipocrisia, quando o grupo vira contra alguém, o público frequentemente experimenta algo próximo ao prazer, uma satisfação quase visceral. Jung chamou esse impulso de sombra coletiva. Aquilo que uma sociedade como um todo não se permite admitir sobre si mesma encontra expressão naquele participante que cai. A crueldade que você nega em si mesmo, a falsidade que você esconde, a ambição que você considera vergonhosa, tudo isso fica projetado naquela figura que agora está sendo destruída pelo grupo. E ao participar do processo de destruição, você temporariamente fica do lado dos que julgam, não do lado dos que são julgados. Você se purifica por procuração. Mas essa purificação é ilusória. O que não é integrado não desaparece. Ele espera. Integrar a sombra
não é glorificar comportamentos destrutivos. É reconhecer que você carrega, como todo ser humano, a capacidade para praticamente todos os comportamentos que você vê no mundo ao redor. Reconhecer isso sem vergonha, sem autoflagelação, mas com honestidade, é o que permite que você tome decisões verdadeiramente conscientes sobre como agir. Porque quando você age por repressão, tentando ser bom através da negação do que você carrega, você é frágil. Qualquer pressão suficiente pode fazer emergir exatamente o que você nega. Mas quando você conhece o que carrega e escolhe conscientemente como expressar ou não expressar, você tem poder real sobre seus atos. Existe outro fenômeno que acontece com quem se envolve profundamente com dinâmicas de programas de confinamento. É o que poderia ser chamado de perda de centro. Você começa a viver as emoções dos participantes como se fossem as suas. Você sente a ansiedade do paredão como ansiedade própria. A traição sofrida por alguém lá dentro desperta em você um sentimento de traição que parece pessoal. A vitória de alguém com quem você se identifica produz uma euforia que funciona como se fosse a sua própria vitória. Isso em si não é patológico. Empatia é um dos recursos mais preciosos da consciência humana. Mas existe uma diferença entre empatia e fusão. A empatia permite que você compreenda o que outro está sentindo sem perder o fio que te mantém conectado a si mesmo. A fusão é quando você sai da sua própria realidade e começa a habitar a realidade de outro. E quando você está emocionalmente fundido com a trajetória de um participante de reality show, sua atenção, sua energia emocional e seu investimento psíquico estão literalmente naquele lugar, naquela narrativa, não na sua. A linha do tempo que Bashar descreve é pessoal. É única para cada consciência. E cada vez que você sai dela para habitar a narrativa de outro, você adia a experiência de construir a sua própria. Não porque assistir televisão seja errado, mas porque existe uma diferença entre descansar a mente com entretenimento e abandonar a sua própria vida emocional para morar dentro da vida de outros. A pergunta que Bashar faria aqui é direta e sem rodeios. O quanto da sua energia emocional da semana passada foi investida em algo que é genuinamente seu? No que você está construindo, aprendendo, sentindo, escolhendo, criando? E o quanto foi deslocado para pessoas, conflitos e narrativas que não têm nenhuma conexão real com a vida que você está tentando viver? Isso leva a um ponto que talvez seja o mais importante de tudo. A armadilha da distração não funciona porque é violenta. Ela funciona porque é confortável. Porque ficar olhando para a vida dos outros é infinitamente menos desafiador do que olhar para a sua própria. Enquanto você acompanha o jogo político dentro da casa, você não precisa encarar o jogo interno que está acontecendo em você. Enquanto você avalia as escolhas dos participantes, você não precisa avaliar as suas próprias. Enquanto você vibra com as emoções de outros, você não precisa sentir as suas de forma direta e às vezes incômoda. A distração é um escudo, e escudos são criados para proteger de algo. O que você está protegendo dentro de si? O que ficaria visível se você desligasse o programa e ficasse em silêncio por um tempo suficientemente longo para ouvir o que está querendo ser ouvido em você? Isso não é culpa, é curiosidade. A perspectiva de Bashar não é moralista. Ele não diz que você é fraco por se distrair ou que deveria ser sempre produtivo. O que ele traz é mais simples e mais poderoso. Tudo o que acontece na sua experiência é informação, inclusive a necessidade de distração, inclusive o padrão de consumo compulsivo, inclusive a intensidade das reações emocionais que um programa de televisão consegue ativar em você. Tudo isso está te dizendo algo.
E a questão não é se você vai parar de assistir. A questão é se você vai parar de ignorar o que o ato de assistir está revelando. O BBB funciona como um campo coletivo de energia. Quando milhões de pessoas focam atenção e emoção na mesma coisa ao mesmo tempo, esse campo tem uma potência real. As redes sociais criam uma camada adicional de amplificação. Você não está apenas assistindo, você está discutindo, votando, defendendo, se identificando publicamente com posições e personagens. Isso cria um vínculo ainda mais forte entre você e aquele campo energético. E campos energéticos afetam aqueles que habitam dentro deles. A questão que vale fazer é: esse campo está elevando você ou drenando você? E a resposta honesta vai ser diferente para pessoas diferentes e até para a mesma pessoa, em momentos diferentes. Porque existem momentos em que um programa de entretenimento genuinamente descansa, diverte e até oferece conexão social e cultural com outras pessoas que assistem. Isso tem valor. Mas existe uma linha e cada pessoa precisa perceber em si mesma onde essa linha está, entre desfrutar de algo e ser consumido por algo. Vamos falar do ciclo que se cria quando o consumo se torna padrão. O cérebro que foi exposto regularmente a narrativas de conflito começa a interpretar a realidade cotidiana através de um filtro de conflito. As interações do dia a dia começam a parecer mais carregadas. As relações começam a parecer mais parecidas com jogos do que com conexões genuínas. A desconfiança aumenta, a necessidade de validação aumenta. A comparação se torna mais frequente. E tudo isso acontece de forma gradual, silenciosa, sem que você perceba o momento em que começou. Isso não é teoria conspirativa sobre televisão. É neurociência comportamental básica. O que você repete, você reforça. E o que você reforça torna-se padrão. E padrões constroem a textura da sua experiência cotidiana. Então, quando você se pergunta por que sua vida parece um jogo político, por que seus relacionamentos parecem cheios de estratégia e desconfiança, por que você sente que precisa estar sempre alerta para não ser traído, uma das perguntas legítimas a se fazer é: de quais padrões eu tenho me alimentado? Percepção muda a realidade. Não porque você cria objetos físicos com o pensamento, mas porque a frequência em que você opera determina o que você percebe, como você interpreta o que percebe e como você age em resposta. Duas pessoas podem estar na mesma situação e experimentar realidades completamente diferentes, dependendo de como estão sintonizadas internamente. E sintonização é algo que você faz, de forma ativa ou passiva, toda hora de todo dia. O despertar que Bashar descreve começa exatamente aqui, não em alguma transformação dramática, não em um momento de iluminação que tudo resolve. Começa no momento em que você para de agir no automático e começa a perceber o que está acontecendo dentro de você enquanto acontece. Esse momento de percepção, esse instante em que você observa a si mesmo reagindo, em vez de simplesmente reagir, é onde tudo muda. Porque quando você percebe, você tem escolha. E quando você tem escolha, você deixa de ser conduzido pelos padrões e começa a conduzi-los. Isso é o que significa ser criador da sua realidade na perspectiva de Bashar. Não que você controla todos os eventos externos, mas que você escolhe conscientemente a frequência em que vai operar, o estado de ser que vai cultivar e a qualidade de atenção que vai oferecer a cada experiência. Aplicando isso ao BBB de forma prática, você pode continuar assistindo. Pode continuar participando das conversas, das votações, das discussões culturais que o programa gera. Mas pode fazer tudo isso de uma posição diferente. De uma posição de observador consciente, alguém que vê sem se perder, que sente sem se fundir, que identifica os arquétipos sem se tornar escravo deles. E nessa posição,
O programa deixa de ser um campo que te absorve e começa a ser um espelho que te informa. Você pode olhar para um personagem que te irrita profundamente e se perguntar com genuína curiosidade: o que em mim reconhece isso? Você pode sentir a euforia do paredão e observar: onde mais eu sinto essa necessidade de aprovação coletiva? Você pode perceber o prazer ao ver alguém cair e se questionar com honestidade: do que essa sombra está tentando me avisar? Quando você faz essas perguntas sem se julgar por fazê-las, algo muda, a frequência começa a mudar. E quando a frequência muda, o que te prendia antes perde o poder. Não porque você decidiu que é imoral assistir ou que reality show é baixo, mas porque você foi além. Você extraiu o que aquela experiência tinha a te ensinar, e agora ela não precisa mais te chamar com tanta intensidade. Isso é o que Bashar descreve como evolução vibracional. Não é sobre se tornar mais espiritual no sentido performático da palavra. É sobre se tornar mais consciente do que você está fazendo enquanto faz. É sobre recuperar a capacidade de escolher como investir sua atenção, que é o recurso mais precioso que você tem. O BBB nunca foi o jogo principal. Isso precisa ser dito com clareza e gentileza ao mesmo tempo. O BBB é um show, um produto bem construído que sabe exatamente quais botões apertar e em qual ordem apertá-los para maximizar engajamento. Há uma engenharia sofisticada por trás de cada momento dramático, cada eliminação calculada, cada aliança revelada. Você está assistindo algo que foi cuidadosamente projetado para ativar reações específicas em você. Isso não torna o programa maligno, mas torna importante que você saiba que está sendo ativado. O jogo real é interno, sempre foi. É o jogo de como você lida com rejeição quando ela chega na sua vida, de como você responde à traição, à competição, à invisibilidade, à necessidade de ser visto e reconhecido, de como você trata a sombra que carrega e o que faz com os arquétipos que vive. Esses temas que o BBB apresenta em formato espetacular estão vivos na sua vida cotidiana, em versões mais silenciosas, mas igualmente reais. E quando você começa a jogar esse jogo com consciência, quando você se torna o observador da sua própria experiência, em vez de reagir cegamente a ela, você não precisa mais de um campo externo de drama para processar o que está vivo em você. Você consegue fazer isso diretamente, com mais eficiência, com mais gentileza consigo mesmo e com resultados que você pode realmente usar. A mudança não começa com uma decisão heróica de nunca mais assistir televisão. Começa com uma pausa, com uma pergunta feita com honestidade enquanto você está assistindo, com um momento de observação antes da reação automática, com a curiosidade genuína de querer entender por que determinada cena mexeu com você de uma forma que vai além do entretenimento. Essa pergunta, feita com regularidade e honestidade, é uma das práticas mais concretas de transformação de frequência que existem, porque ela te coloca como observador da sua própria experiência. E quando você está na posição de observador, você não está perdido dentro do padrão. Você está um passo acima dele, e esse passo, pequeno como parece, é o começo de tudo. Você observa sua reação, você vê seu reflexo, você percebe que sua frequência revela tudo, que você não precisa alimentar o caos para se sentir vivo, que é possível observar sem julgar e sentir sem se fundir, que sua energia é valiosa e que você tem o direito de escolher conscientemente como investi-la, que ciclos podem ser quebrados, que você pode assumir responsabilidade pelo que ativa e pelo que cria, que despertar não é um evento único e dramático, mas uma prática constante de percepção, que observar com consciência é uma posição de poder, não de desengajamento,
que elevar a frequência não é se tornar frio ou distante, mas se tornar mais inteiro, mais presente, mais genuinamente você. E quando você chega a esse lugar, quando você começa a habitar a posição de criador em vez de espectador, o programa de televisão continua existindo. O mundo continua produzindo drama, conflito, exposição, cancelamento. Mas algo mudou. Você mudou. Não porque você se tornou imune ou superior, mas porque você passou a entender o mecanismo. E entender o mecanismo é sempre o primeiro passo para deixar de ser controlado por ele. Você é o jogo principal. Sempre foi. E o momento em que você percebe isso de verdade, não como ideia intelectual, mas como experiência visceral, é o momento em que você começa a jogar de verdade.